Então hoje basicamente vamos falar sobre três coisas: emoções, respiração e tomada de decisões. Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Vera Viegas, e ela disse uma frase que eu gostei muito. E quando ouvi a primeira vez, para mim aquilo teve um impacto enorme e foi extremamente revelador, e por isso eu quero partilhar aqui contigo. E ela diz que onde não puderes amar, não te demores. E isto é uma grande verdade. E eu acho que ajuda muito a tomar decisões. Então, de facto, nós às vezes acabamos por. Podes até estar a passar por uma situação dessas. Às vezes ficamos presos a algo, ou um trabalho com que não nos identificamos, ou uma relação afetiva que não é aquilo que nós queremos. Um, e acabamos por ter dificuldade em sair dessas situações. Mas pensa sempre, e isto ajuda a decidir, pensa sempre que onde não puderes amar, não te demores. Porque de facto, se não podes colocar amor numa determinada situação, num determinado sítio, seja o que for, significa que não estás no sítio certo. E isto é uma grande verdade. E como eu já referi, ajuda a tomar decisões. Só que o que é que acontece a grande maioria das vezes? Nós até nós até não nos sentimos bem face a uma determinada situação, mas acabamos por ir mantendo. Certeza que já passaste por isso, eu já passei por isso. Toda a gente já sentiu em algum momento, já se sentiu neste limbo, digamos assim. Pode ser até que estejas agora num momento desses. E espero que isto te possa ajudar a ultrapassar. É esse o meu objetivo. Então, porquê que nós temos dificuldade? Porquê que sentes essa dificuldade em tomar decisões? A grande maioria das vezes nós sabemos que estamos num sítio, ou que estamos numa relação, ou num trabalho, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, isto acontece. Não nos sentimos bem naquela situação, mas continuamos nela. Vamos nos mantendo. Então não somos, como eu costumo dizer, nós não somos felizes, somos felizinhos. Estamos ali a viver na média. Mas nós não fomos feitos para viver na média. Nós fomos feitos para viver e nós temos essa capacidade de viver no nosso máximo potencial. Então, para que isso aconteça, temos também de facto de deixar que os nossos sonhos fluam, deixar-nos levar por aquilo que nós queremos. E nós sabemos aquilo onde é que nos sentimos bem, nós sabemos aquilo que nos faz sentir bem e aquilo que não faz. Mas então porquê que, na grande maioria das vezes, na grande maior parte das vezes, nós ficamos naquela mesma situação? Às vezes meses, às vezes anos até, às vezes uma vida inteira. Numa relação afetiva que não é benéfica, num trabalho que se calhar não gostas, mas continuas ali. Isso acontece porque acabas por te conformar. É a mesma coisa que, imagina, é a mesma coisa que ter uma pedra num sapato. Tens uma pedra no sapato, não é suficientemente grande para não conseguires andar. É uma pedra que está ali e que te magoa. E no início vai-te fazer confusão, mas vais perceber que consegues andar. Apesar da pedra não ser confortável no sapato, consegues andar. Com o tempo, aquela pedra está-te a machucar, então vai criar uma bolha. Mas tu consegues andar, por isso continuas. E se continuares a andar com a pedra no sapato, o que vai acontecer é que a bolha vai fazer um calo. Então vais ficar ali com um calo, com uma moça. E continuas a andar com a pedra no sapato. Porque consegues. Só que não é confortável, estás bem assim. Não. E não por cima fizeste uma bolha, depois fizeste um calo. É isso que acontece com a nossa vida. Então, se de facto tu sentes que estás numa situação que não é boa para ti, muda. O que é que pode acontecer? Muda. O nosso maior receio, que acontece a toda a gente, é o medo da mudança. É o medo. E o medo bloqueia. O medo impede-nos de atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos. E de onde é que vem o medo? Do mental. É a nossa mente que nos bloqueia nessas situações. Ela
faz isso porque a mente está programada para nos manter em segurança. Ela está programada para nos manter sempre, para nos proteger, para nos manter seguros. Então, inconscientemente, é como se tivéssemos alguém a dizer-nos, a mente a falar connosco, a dizer: olha, que se tu fizeres essa mudança, podes-te dar mal. Porque neste trabalho, por exemplo, se for a nível profissional, tu não podes não estar completamente feliz. Mas ao menos ganhas dinheiro ao fim do mês. Então é confortável. E se tu mudares, podes não ter dinheiro. É o medo da incerteza. É o medo de mudar e no medo do desconhecido, não saber o que vai acontecer. E a mente, para nos proteger, põe-nos esses medos todos à frente, põe-nos essas barreiras todas. E o que nós temos de fazer é desamarrar-nos dessas barreiras e deixar-nos ir. Eu vou-te dizer que de todas as vezes que eu me senti assim e que decidi seguir em frente, eu não me dei mal. Muito pelo contrário. Porque quando nós não estamos bem numa situação, significa também que não é por ali. O nosso caminho e a nossa vida não é por ali. Óbvio que se nós não sairmos daquela situação, a nossa vida vai ser por ali. Mas não vamos ser felizes. Ou não vamos ser completamente felizes. Vamos ter sempre uma pedra no sapato, que nos vai criar uma bolha e que depois nos vai criar um calo. Então vai sempre magoar, vai sempre causar moça. Mas nós vamos nos mantendo. Tomares as rédeas da tua vida, então isso não faz sentido, porque aí não vais estar completamente feliz. E o caminho para a felicidade é o caminho do amor. E então, se estás num sítio em que não podes dar amor, em que não te sentes bem, é porque o teu caminho não é por ali. Por isso, muda. Quando eu falo de mudança, não é mudar de um momento para o outro sem refletir sobre o assunto. É óbvio que qualquer mudança importante na vida exige reflexão, exige consciência, exige que estejas profundamente consciente daquilo que vais fazer. Então, por exemplo, a nível profissional, se tu desejas muito fazer uma mudança na tua vida, de foro profissional, e se vais mudar de um trabalho em que tens um suporte financeiro ao fim do mês, para um trabalho que te vai exigir esforço, empenho no início e se calhar não vais ganhar assim tanto, é óbvio que é importante que comeces a juntar dinheiro ou que olhes para as tuas finanças. Então eu não estou a dizer para tomares uma decisão assim de um momento para o outro, de uma forma de cabeça quente, como às vezes costuma dizer. Agir de cabeça quente. Esta expressão agir de cabeça quente está relacionado com o nosso emocional. Então, a grande maioria das vezes que tomamos decisões de cabeça quente, significa que não estamos bem emocionalmente. Por isso, o mais importante é estar consciente, é sentir-te bem e ter plena consciência do momento em que tu estás e para onde é que tu queres ir. Isso pode levar algum tempo, não tem que ser uma coisa imediata. Às vezes precisas de tempo para te adaptares, para perceberes aquilo que desejas. E apesar de estares numa situação que não é confortável para ti, às vezes precisas de tempo para perceber para onde é que queres ir a partir dali. E está tudo bem. Não tens que tomar logo as decisões todas, não tens que saber tudo sobre a tua vida. Mas o mais importante é tomares consciência. Eu vou dar um exemplo acerca da minha vida pessoal, da minha história, e foi um momento em que eu fiz uma mudança grande na minha vida. Eu fui professora de terceiro ciclo e secundário, eu era professora de Biologia, durante vários anos. E eu sentia uma grande insatisfação a nível profissional, na verdade, sim, também a nível profissional, mas principalmente a nível pessoal, porque eu era professora contratada, então eu andava sempre a saltar de escola em escola. E isso não me fazia feliz, porque eu não conseguia criar laços de amizade. Todos os anos, quando terminava o ano, eu voltava para casa e ficava à espera das colocações do ano seguinte. Então isso causava-me sempre
Emocionalmente era muito desgastante, causava-me sempre muita ansiedade, muita frustração, muita angústia. E depois saíam as colocações do ano seguinte e lá ia eu, voltava de novo para a escola onde eu tinha sido colocada. Só que eu vivia na incerteza, porque eu não sabia onde é que ia ser colocada no ano seguinte, mas como eu já tinha alguns anos de serviço, eu ia-me mantendo. Mas esta incerteza foi crescendo e esta sensação de desconforto foi crescendo ao longo dos anos. Mas durante alguns anos eu mantive-me nisso. Então eu já estive aí, nessa situação em que eu não me sentia bem, isto causava-me instabilidade emocional, mas depois eu acabava por ficar, acabava por sempre ficar colocada. Então eu não estava feliz, mas eu ia-me mantendo. Porque eu ganhava dinheiro ao fim do mês, ia-me mantendo. Então era uma situação em que eu não me sentia bem, mas era confortável de alguma forma. E eu tinha medo de nem sequer me passar. Eu não me sentia bem, mas por outro lado não me passava pela cabeça fazer uma mudança. Mas houve um ano em que eu voltei para casa, fiquei à espera das colocações do ano seguinte e continuei à espera, e continuei à espera, e não fiquei colocada em lado nenhum. Então, de alguma forma, o universo acabou por me empurrar para outro caminho. Foi o momento em que o universo decidiu tomar essa decisão por mim, de alguma forma. Então, eu decidi seguir em frente. Foi o momento em que eu disse, basta, eu não quero mais isto para a minha vida. Então decidi mudar a partir daí. E essa é a razão pela qual eu trabalho nesta área, sou professora de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Há cerca de 13 anos foi quando eu fiz esta grande mudança na minha vida. Quando nós não nos sentimos bem numa determinada situação, a nível pessoal, a nível profissional, não estamos bem também a nível emocional. Porque aquilo vai desgastando. É a pedra no sapato que vai desgastando, vai tornando tudo mais exigente, vai fazendo com que de dia para dia fique mais pesado, mais difícil. Então nós também não nos sentimos bem emocionalmente. Só que acabamos por ficar conformados, que foi como aconteceu. Eu estava conformada. Mas a partir daí, a partir do momento que eu decidi, que eu tomei esta decisão e decidi mudar, foi incrível. Não foi cor-de-rosa, não foi nada cor-de-rosa. Eu tive um longo percurso para percorrer, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E não estou nada arrependida. Porquê? Porque eu não me sentia bem. Então, se eu não me sentia bem, eu já devia até ter mudado. Então, sempre que sentis que há algo que não está bem, muda. Precisas de, como eu estava a referir, precisas de estar bem a nível emocional. E é importante não tomar decisões de cabeça quente. O mais importante quando não estás bem emocionalmente é trabalhar as tuas emoções para conquistar estabilidade emocional, para te sentir melhor. Porque isso vai interferir com toda a tua vida, vai interferir na tomada de decisões. A ferramenta mais importante, e que eu diria até que está diretamente relacionada com o emocional, é a respiração. A respiração, todos nós respiramos, todos os animais na natureza respiram, mas apenas o ser humano tem a capacidade de gerir a maneira como pretende respirar. E isso dá-nos um poder muito grande de gestão emocional. Então, o simples facto de te sentares e fazeres algumas respirações profundas, convém que a respiração seja sempre nasal, vai-te ajudar a estabilizar o emocional. Então experimenta isso. Fazer respirações profundas, amplas. Quando eu digo respirações profundas, é inspirar, enchendo sempre a parte abdominal, intercostal e alta. Inspirar de baixo para cima, encher os pulmões com ar por completo. Isto é aquilo que se chama respiração completa. E depois expira de uma forma profunda e ampla.
De cada vez que inspiras e expiras, procura prolongar o momento que demoras a inspirar e a expirar. É como se quisesse arrastar o momento da inspiração, eternizar a inspiração, e arrastar, eternizar o momento da expiração. Torná-la o mais lenta que conseguires. Isso vai-te, obrigatoriamente, fazer com que sintas uma maior sensação de leveza, de descontração e vai-te ajudar a estabilizar, a equilibrar o teu emocional. Mantém sempre respiração nasal e faz esta respiração profunda. E faz isto durante 5 minutos. Reserva 5 minutos do teu dia para fazer isto. Eu garanto que se fizeres 5 minutos deste exercício, vais sentir um enorme impacto na tua vida, vais sentir uma diferença muito grande. E o mais importante é agir antes que as coisas aconteçam. Ou seja, se começares a treinar este simples exercício que eu acabei de te dizer, se reservares momentos do teu dia para treinar 5 minutinhos esta respiração que eu acabei de referir, no momento em que tu precisares de tomar uma decisão, tu vais ter estabilidade emocional suficiente para fazeres essa decisão de uma forma consciente, de uma forma tranquila. E é normal ter medo. Lembra-te disso. Lembra-te sempre disso. O medo é puramente mental. Então, se ficares com medo, é normal. Todas as decisões, esta mudança que eu te contei, que eu passei na minha vida há 13 anos atrás, eu fui-la cheia de medo. É humano ter medo, mas não deixes que o medo interfira naquilo que tu queres. Então, este é o meu desejo para ti, que tomes decisões de uma forma consciente e que decidas e deixes que a tua vida flua.